Olá pessoal, nós vamos ver aqui nesse vídeo alguns conceitos, ok? De um padrão de arquitetura, né? Usando ali uma coisa bem básica, usando a questão dos controllers, dos services, ok? E separando os endpoints aqui do nosso exemplo em um arquivo de rotas separado, ok? Então, também dentro desses conceitos, nós vamos passar aqui alguns exemplos sobre como tipar algumas variáveis, certo? Os atributos de alguns métodos e também o retorno desse método, ok? Então, eu montei aqui um projetinho bem simples, bem básico. Aqui no nosso arquivo server, ó, primeiro aqui, ó, no package.json, certo? A gente está usando somente o Express como dependência, ok? Aqui, e como dependência de desenvolvimento, nós estamos usando a tipagem do Express, ok? Também o TS Node Dev e o TypeScript, ok? Que nós vamos usar aqui o TypeScript para poder fazer os nossos exemplos. Aí eu criei esse script aqui, ó, que vocês podem copiar também, se vocês já não tiverem no projeto de vocês, em algum projeto, ó, para justamente ele executar o arquivo que nós estamos precisando, tá certo? Aqui, ó, certo? Para poder a gente rodar o nosso yarn dev. Então, feito isso, o seu projetinho aí praticamente vai estar igual ao meu. O que eu fiz mais aqui, ó? Controller, eu criei uma pastazinha controller e criei um controller, certo? Ó, o product controller, certo? Que nós vamos vê-lo. Eu criei essa pasta de tools, a gente não vai usar ela nesse vídeo, ok? Mas nós vamos gravar outro vídeo falando um pouquinho sobre esse camaradazinho aqui. E criei também uma pasta de services, ok? Que também tem um arquivozinho, uma classe aqui, product.service.ts, ok? E também, por sua vez, o nosso arquivo de rotas e o nosso server, que é esse arquivo que nós estamos vendo agora. Então aqui no server, bem simples, só importei o Express, ok? Aqui, ó, eu estou importando o nosso arquivo de rota, que nós vamos já ver também, ó, esse arquivozinho rotas aqui, ó, que é esse mesmo arquivo aqui, certo? Criei uma variável const, do tipo const, joguei aqui a instância do nosso Express, criei outra variável para poder colocar a porta que nós vamos usar, ok? Essa linha aqui, ó, o app, eu estou fazendo uso, certo? Das nossas rotas que nós importamos aqui, ok? Eu estou usando ela aqui dentro do nosso Express. E por fim, eu estou iniciando o nosso Express com esse app listing aqui. Aqui é a porta, que é a porta 3000. E aqui só para rodar uma mensagem em nosso console para ver se está tudo ok. Beleza? Então assim, bem simples esse nosso arquivo server. E vamos só ver agora esse arquivo aqui, ó, nossas rotas, ok? Bem simples também, não tem segredo. Eu vou tirar até isso daqui. Eu estou usando o router, que vem também do Express. Eu estou importando o router do Express. Criei uma variável de rotas e instanciei aqui, estou fazendo uso do nosso router, que nós importamos aqui em cima. E eu criei somente uma rota, certo? Ó, como aqui eu tenho um router, eu estou dando um router .get, vai ser uma rota do tipo get, vai ser a rota raiz, certo? Estou recebendo aqui, ó, aqui e daqui, aí depois dessa vírgula, aqui é uma função que eu estou recebendo nesse próximo parâmetro. Porque assim, ó, toda função, a função que a gente sabe, eu vou criar só um exemplo, eu vou criar uma função aqui, ó, eu vou criar uma função de teste. A gente cria a função assim, bota teste, abre, vamos lá, deixa eu ver, abre e fecha, no caso, parênteses, abre e fecha chaves, ok? Então, nesse momento, nós criamos aqui uma função, ok? Então, o que acontece? A gente pode receber vários parâmetros aqui nessa função, ok? Eu posso receber aqui, ó, o parâmetro, só um exemplo, né? Parâmetro 1, o parâmetro 2, o parâmetro 3, ok? Então, eu posso receber aqui várias funções dentro desse parâmetro, ok? Então, é a mesma coisa, ó. Esse get aqui é uma função que a gente tem dentro do nosso router, ok? E o que ele recebe? Ele recebe parâmetros aqui entre os parênteses. Ó, aqui é o parênteses que eu abro aqui esse parênteses e ele fecha aqui, ó. Ok? Então, o primeiro parâmetro que eu recebo aqui nessa função aqui get é o nosso URL. Qual é o nosso endereço desse endpoint? Então, eu coloquei aqui, ó, o primeiro parâmetro é como se fosse esse daqui, ok? O segundo parâmetro é o que está depois da vírgula e ele começa aqui, ó, certo? E ele, como é uma função, ele vem até aqui, ó. Mas, ó, se eu tirar essa função daqui, ó, eu poderia passar aqui, ó, parâmetro 2, ok? E esse parâmetro 2, se eu quisesse, eu poderia fazer assim, ó. Se eu criasse aqui uma variável com param2 e fizesse isso daqui, ó,
vai ser a mesma coisa. Eu estou jogando, porque eu estou atribuindo essa função aqui para dentro dessa variável. Eu estou colocando como parâmetro, como segundo parâmetro desse meu get, ok? Então deixa eu voltar aqui, ó, para poder a gente fazer do jeito que a gente está acostumado a fazer. É só para explicar como é que é a estrutura aqui das nossas rotas. Então, aqui dentro, eu estou bem simples. Eu estou usando aqui o response que eu recebi aqui, estou passando o status e estou passando um objetozinho aqui JSON para responder quem chamou quem fez a nossa request, ok? Então, se eu for testar isso daqui, deixa eu ver se meu servidor está iniciado. Ele está iniciando aqui na porta 3000. Então, se eu for testar isso daqui, ó, dar um send, tá aqui. Deu tudo ok aqui. Foi o que ele passou ali, ok? Então, vamos voltar aqui para o nosso código, certo? Então, para que eu estou fazendo isso? Primeiro aqui eu vou passar alguns conceitos sobre tipagem de variáveis e tipagem dos parâmetros de uma função, ok? Então, só, como a gente está usando o TypeScript, nós podemos definir determinados tipos para as variáveis. Ó, eu vou criar uma variável 1, ó, vou criar aqui, ó, só um exemplo. Vou criar, sei lá, a variável A, ok? E vou atribuir o valor A, certo? Vou criar aqui uma outra variável B e vou atribuir aqui o valor B, ok? Essas minhas variáveis, esse const aqui quer dizer que quando eu crio uma variável do tipo const, eu não posso alterar mais essa variável. Se eu vier aqui, ó, eu não posso atribuir um novo valor para ela. Se eu chegar aqui, ó, A igual agora a B, eu já vou receber aqui uma reclamação aqui, ó. Não é possível atribuir A porque é uma constante. Ou seja, eu não posso alterar porque é uma constante. Se eu quiser criar uma variável para depois substituir o valor dela, eu preciso usar um let ao invés do const, ok? Somente essa observação. Então tá aqui, ó, ok? Então deixa eu voltar lá pro nosso const, beleza? Essa variável aqui, pessoal, implicitamente, eu sei que ela é uma string, porque ela tá aqui passando esse valor, ok? Aqui esse valor dentro de aspas. Então eu sei que ela é uma string. Aqui, ó, tá aqui, mas aqui não me informa que ela é uma string. Então o TypeScript eu posso definir tipo para as minhas variáveis. Se eu colocar isso daqui, certo? Ó, nesse momento, como é que eu atribuo um tipo para uma variável? Eu defino uma variável const A, string. Eu estou dizendo que ela é uma string. Se eu botar o mouse agora, tá ali em cima, ó, const A é do tipo string. Então se eu vou criar essa variável como let aqui, certo? Eu vou deixar como constante. Na verdade, as duas eu vou deixar como let, já que a gente aprendeu o que é let e o que é constante. Se eu vier aqui, ó, A igual agora a C, show de bola, vai funcionar, beleza? Agora, se eu quisesse fazer uma outra coisa, ó, se eu quisesse botar um 3, por que não tá me deixando? Ó, se eu botar o mouse aqui, ele vai dizer, ó, tipo number não pode se atribuir ao tipo string. Por quê? Eu estou tentando atribuir um número para uma variável que eu defini como string. Então, é por isso que é importante nós atribuirmos tipagem para as variáveis. Porque no decorrer do código, a gente não poder ter a possibilidade de errar. Se a gente errar, o próprio TypeScript aqui, a nossa ideia, o nosso editor de código vai reclamar e a gente vai saber o que está fazendo, qual é o erro, qual é o problema. Entendeu? Mesma coisa se eu viesse aqui, ó, se na variável B eu desse um valor de 3, se eu quisesse fazer A é igual a B, ele vai continuar reclamando do mesmo jeito. Se eu atribuísse um valor aqui, ó, uma tipagem para a variável, eu botei string, só que eu não estou passando a string, eu estou passando um número, ele vai reclamar. Então assim, isso é a forma que a gente consegue, no caso, tipar uma variável, certo? A gente define a variável, só dando aqui mais um exemplo, só dizer como é que a gente faz. O que a gente faz? A gente define a variável, let A, essa é a variável. Se eu quiser tipar, string. Aí aqui eu estou atribuindo o valor para ela, mas eu poderia não atribuir nada por enquanto. Aí eu poderia depois atribuir aqui embaixo, certo? Ok, atribuir o valor que eu quiser. Então, ó, eu estou definindo, eu estou criando essa variável A. E ela é do tipo string. No momento que eu defino o tipo, eu não consigo fazer mais nenhuma coisa que não seja uma string para dentro dela. Beleza? Essa é a forma que a gente define uma tipagem de variável. Ok? Então, deixa eu tipar aqui essa outra também. Eu vou criar aqui um método, certo? Eu vou criar aqui um método. Eu vou criar uma constante que vai receber um método, uma função. Eu vou criar aqui, ó, sei lá, de método, né? E vou criar aqui uma arrow function, certo? Ok? Aqui é a minha arrow function. O que eu quero que ela faça? Essa minha função, ela vai simplesmente retornar, certo? Ó, return, ok? Return aqui, vamos lá, deixa eu ver. Retorno 1 mais
1. Beleza? Então aqui, show de bola. Ele vai me... Se eu pegar aqui, ó, se eu der um console log aqui, vamos ver se vai executar. Se eu der um console log aqui nessa minha função aqui, ó, certo? Ó, tenho que, quando eu chamo função, eu tenho que passar a função, abrir e fechar os parênteses aqui, certo? Então, se eu chamar essa função, deixa eu levantar aqui um pouquinho. Deixa eu ir aqui no meu Insomnia, eu vou chamar aqui, deixa eu voltar aqui, ó, aqui é o 2, certinho? Ele está dizendo que aqui a soma de 1 mais 1 são 2, beleza? Então, o que eu posso, como é que eu posso definir o tipo de retorno do meu método? Aqui ele pode ser qualquer coisa, certo? Aqui ele está me dizendo que ele vai me retornar constante, por quê? Porque ele já sabe que 1 mais 1 é um número, na verdade. Porque ele sabe que 1 mais 1 são 2, então é um número. Mas eu não estou definindo de forma fortemente dizendo que o retorno vai ser. Tanto é que se eu fizer isso daqui, ó, se ele me retornar aqui, ó, eu posso retornar uma string. E nada vai dar erro, ok? Então o que eu posso fazer para poder dizer, não, esse meu método eu vou até chamar o método de soma. Eu quero que esse meu método, ele me volte exatamente um número. Não importa o que seja, tem que ser um número. Então eu posso, ó, depois de abrir e fechar os parênteses, que são onde a gente coloca os nossos parâmetros, eu posso fazer isso daqui, ó. Certo? E definir aqui, ó, uma tipagem para aqui. Eu dou um 2 pontos e digo qual é o tipo que eu quero. Ok? Então nesse momento eu vou continuar a mesma coisa, ó, vai me retornar um número, mas se eu tentar agora retornar um texto, ó, ele vai reclamar. Por quê? Ele vai dizer aqui, ó, o tipo string não pode ser atribuído ao valor number, porque eu tenho que retornar um valor number. Aqui tem que ser um número, porque o TypeScript não vai deixar, ele vai dar erro e nem vai compilar o meu código. Então é dessa forma que a gente consegue tipar um retorno de uma função. É o retorno, certo? Então eu vou voltar aqui, ó. Então vai continuar funcionando. Se eu der aqui o send, ó, vai continuar funcionando, dá 2, ok? Então essa é a forma de a gente tipar uma função, um método. A gente bota um 2 pontos, depois do abre e fecha parênteses, a gente bota um 2 pontos e bota o tipo. Poderia ser uma string. Aqui vai dar erro, porque já não é mais string. Então se eu transformar isso numa string, ó, vai funcionar. Daqui poderia ser, ó, um array, certo? Ele vai reclamar porque não é assim, na verdade, eu acho que é assim. Não, eu posso só fazer assim do jeito vazio. Eu já atribuo aqui que daqui é um array. O retorno vai ser um array. Tá certo? Então assim, ó, existe vários tipos de retornos. Então, os tipos primitivos, enfim, você pode fazer do jeito que você de acordo com o retorno da sua função. No nosso caso aqui vai ser uma soma, ok? Do mesmo jeito que eu tipei aqui o retorno da minha função, que é o que está aqui dentro, que eu estou retornando para quem me chamou, que foi aqui nesse caso nosso console log, eu posso receber parâmetros aqui, ó. Eu posso receber aqui, ó, o número 1, certo? E o número 2. O próprio TypeScript, por si só, ele já obriga, ele já define, já pede aqui pra gente poder dar um tipo para as coisas. Ó, ele está dizendo aqui, ó, o não é declarado, seu valor nunca é lido. Ele está dizendo que ele nunca está sendo lido, esse valor que eu não estou usando. E ele está dizendo também que o no 1 explicitamente tem um tipo N, qualquer coisa. Então, é a mesma coisa que eu fizer assim, ó. Eu estou dizendo aqui que esse número pode ser qualquer coisa. Só que isso fica muito aberto para erros e alguma coisa que pode dar problema ali no momento do nosso código. Então eu posso fazer isso. Só que o correto é a gente atribuir tipagem para as coisas. Então a forma que eu posso tipar os parâmetros de uma função é também dizer aqui os valores dele. Aqui, por exemplo, como é uma soma, eu vou dizer aqui, ó, que é do tipo também number, ok? Tipo number aqui, tipo number aqui. Então aqui parou de reclamar. Porém, aqui está reclamando. Por quê? Porque eu preciso, agora, essa função soma, ela tem 2 parâmetros. E eu preciso passar esses parâmetros aqui, ó. Eu não estou passando nada. Então, se eu botar aqui, ele vai dizer, ó, 2 argumentos eram esperados, mas zeros foram obtidos, porque eu não estou passando nada. Então, eu posso passar, ó, 1 e 1. Ok? Então, esse 1 aqui vai vir para essa variável aqui, e esse outro 1 aqui vai vir para essa outra variável. Ok? Então, eu posso também, se eu quiser, eu posso criar variáveis aqui, ó. Vai ser igual a 1. Vai ser igual a 2. Então, em vez desses números, eu posso passar aqui, ó. Vai continuar funcionando do mesmo jeito. Então, nós vimos como tipar variáveis, nós vimos como tipar o retorno de um método ou de uma função, e nós vimos também como tipar os parâmetros que nós estamos passando para uma função.
ok? Então é o básico de tipagem de TypeScript isso daqui. Eu peço que vocês treinem, que vocês realmente façam exemplos, criem uma função e criem tudo que no próximo vídeo que eu vou disponibilizar para vocês, nós vamos aprender um pouquinho sobre classes que a gente faz uso dentro do TypeScript, ok? E vamos usar aqui um pouquinho da nossa arquiteturazinha básica aqui com controller, com services, ok? Então, qualquer dúvida, só mencionar aí qual foi o ponto de dúvida que a gente está aqui para resolver e esclarecer qualquer dúvida aí em relação à tipagem de variáveis, de parâmetros de funções e de retorno de funções, ok?